Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na próxima sexta-feira, então, acontecerá o desfecho de tudo isso que nós temos visto durante essas 2 semanas. Jesus vai ser morto. Vocês vão ver que a celebração, as funções da sexta-feira, ela começa com o sacerdote vindo, todos paramentados, os sacerdotes de vermelho, se despojam aqui na frente, se deitam, e depois vai ser lida toda a narração da paixão de Jesus, do seu amor para conosco. E hoje nós estamos vendo, 8 dias antes, o motivo da sua morte. Os judeus hoje estão deixando, e aqui são as autoridades religiosas daquele tempo, eles estão deixando bem claro o motivo pelo qual eles querem matar Jesus. Ele diz assim: nós queremos te apedrejar por causa das obras, mas não por causa das obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo um homem, tu te fazes Deus. Claro que, graças a Deus, para nós, isso está bem claro, É claro que está bem claro que Jesus, ele é Deus. Jesus, ele tem 2 naturezas. Ele tem a natureza dele humana, ele é um perfeito homem, mas também ele é perfeito Deus. No dia da Anunciação, dia 25 de março, mas esse ano vai passar lá para frente por causa do Domingo de Ramos, ali nós vemos, o anjo Gabriel, ele aparece a Nossa Senhora, perguntando para ela se ela quer ser mãe do Salvador. E ali, Deus, que é Espírito, ele se encarna e se faz homem também no seio da Virgem Maria. Mas os judeus não queriam acreditar que Jesus é Deus. Então, para eles era uma blasfêmia. E vejam, meus irmãos, que essa vai ser um dos grandes dramas da humanidade. O nome de Jesus realmente vai causar contradição, como
Simeão falou no dia que Nossa Senhora e São José levou ele no templo, quando ele ainda era criança, 8 dias depois do seu nascimento. Esse menino será causa de contradição. E Jesus se tornou causa de contradição mesmo. Muitos, na história da igreja, para provar que Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é nosso Salvador, muitas pessoas no decorrer da história tiveram que derramar o sangue como Ele derramou, reafirmando que Ele é Deus. E hoje, a sociedade, as grandes organizações, o governo, as faculdades, todas elas estão ensinando e estão querendo colocar no coração de nós cristãos que Jesus não é Deus, que Deus não existe coisa nenhuma. Sabe como é que vocês podem perceber isso? Vejam os seus filhos quando eles entram nas faculdades. Eles eram assim de grupo jovem, eram assíduos à participação da missa dominical, outros iam até diariamente. Eles aprenderam dos pais, as primeiras orações, como o Pai Nosso, Ave Maria, o Creio, o Terço. Notem se eles já não estão tendo um comportamento meio diferente. Ali já tem uma senhora ali balançando a cabeça. Graças a Deus tem sempre um fiel, que vai sempre dizer que é verdade. E é verdade. Aí esses filhos já não querem mais rezar, já não querem mais ir à igreja, falam que os pais são alienados. Aí vai acontecendo algumas coisas na igreja, sobre bispos, sobre padres e tudo mais. Aí o pessoal já reafirma, está vendo? Eu não disse para a senhora, eu não disse para o senhor, não fica atrás da igreja, está vendo como é que eles são? É tudo mentira. Aí nos confessionários nós, padres, nos deparamos com mães e pais que choram, dizendo: estou perdendo o meu filho, estou perdendo o meu filho. Eles não querem mais saber de Deus. Esse é o drama. É isso que está acontecendo. Um dia um filho falou para uma mãe: mãe, se a senhora estudasse, a senhora ia entender. Por quê? Nas nossas faculdades, talvez para as pessoas mais simples elas não vão entender muito bem, são sendo introduzidos os grandes pensadores da humanidade, como um Marx. Aí que veio o marxismo, Marx, ele falava que a religião é o ópio do povo, e os professores se fundamentando em Marx, em Hegel, em Nietzsche, tudo teóricos, tudo pensadores pagãos, que negam a divindade de Jesus. Imagina Nietzsche que sai com uma lanterna durante a noite, dizendo para as pessoas: me prove onde está Deus, eu estou procurando Ele, eu não encontro, me mostre. E numa lógica dessa, é claro que você não vai andar pela rua aí e Jesus vai aparecer. E os nossos jovens, eles vão acreditando nisso, Vai sendo introduzido. Olha, até nas faculdades de teologia. Até nas faculdades de teologia. Esses homens são colocados como os grandes pensadores. E aí vai se negando, Nega-se que Jesus fez milagres. Aí, por exemplo, eles pegam, na hora da multiplicação dos pães, dizem: não, foi um momento de fraternidade, Foi
Foi uma convivência ali, pegaram um pão e deu um, foi dando um para os outros. E as pessoas vão acreditando e já não acreditam mais que que Jesus tem o poder de multiplicar os pães. Estava vendo recentemente uma reportagem na Suécia. E lá dizia assim que o governo, ele permitia que os professores levassem as crianças nas escolas, ou nas igrejas, mas não pode falar no nome de Jesus. Pode-se até comemorar o Natal, mas não pode falar no nome de Jesus. Você viu, quando se fala de Natal, na sua cabeça vem quem? Papai Noel. Os pais não ensinam que é o dia do nascimento de Jesus. Fala que é o Papai Noel que vai dar presente. De forma sutil, vai se tirando. Né? Hoje, nas escolas, para se respeitar, escolas católicas. Eu não estou falando simplesmente de escolas do governo, mas em muitas escolas católicas, para respeitar os outros que são de outras religiões. Então não se pode fazer o sinal da cruz. Porque fazer o sinal da cruz lembra quem? Jesus Cristo, né? É tolerável rezar um Pai Nosso, porque de uma certa forma, né, se reza Pai Nosso em todo lugar. Mas uma Ave Maria não. Porque se identifica com a Igreja Católica. E isso vai sendo introduzido de forma sutil, e as pessoas vão entrando, porque eles não vão tirar assim, de uma vez por toda. Em vez de, nas faculdades, principalmente de teologia, se basear nos grandes pensadores e os santos padres da igreja, como São João Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Não se baseia mais nesses grandes homens, não. E quando se baseia, é para negar alguma coisa que eles fizeram, que eles colocaram, e que a doutrina da igreja pegou e disse, é isso aqui mesmo. Vai se tirando, aí coloca um Marx aqui, um Nietzsche lá, um Hegel não sei aonde, um Immanuel Kant, um Augusto Kant. Vai colocando. Aí nós vamos nos deparando até com sacerdotes que nos púlpitos acabam negando a divindade de Jesus Cristo. Aí me desculpe falar mais de política do que de Cristo, do que de Jesus. Eu falo isso porque eu tive esse tipo de formação. Parece até uma contradição, né? Porque eu fui formado dessa forma. Eu fui formado com Leonardo Boff. Leonardo Boff. Não é do Boff, né? Leonardo Boff. Que ele foi excomungado. Aí se traz os pensamentos dele, que nega muitas coisas. Aí você encontra o sacerdote, você encontra um catequista, você sabe lá quem? Está difícil ser cristão. Aí se nega aquela frase de Jesus Cristo, né? Se você quiser me seguir, carregue a sua cruz, renuncie a si mesmo. Não, cruz não. Para quê? Esse negócio só fala de Jesus que sofre, eu não quero esse sofrimento de Jesus. Eu não quero isso. E vai assim. E Deus, e esse nome de Jesus Cristo, que São Paulo vai dizer que ao simples pronunciar desse nome, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e até no inferno. Esse nome está sendo apagado.
Quando se fala de Deus, diz assim, Deus fica muito generalizado. Então, esse Deus muito generalizado, você pode colocar qualquer um. Você pode colocar Buda, você pode colocar os Exus da vida, você pode colocar Iemanjá, você pode... É assim, Deus, esse muito geral. Fala-se de Deus, bem geral. Mas pronunciar o nome de Jesus Cristo, esse nome não pode ser pronunciado. É assim que o mundo está. Aí vem a pergunta, né? Negar o nome de Jesus, como o próprio Jesus fala, quem é que vai salvar-se quando se nega o nome de Jesus Cristo? Aí hoje, os jovens das universidades principalmente, e os pais que levam os seus alunos, os seus filhos para as escolas, eles precisam procurar saber quem é os autores. A primeira coisa que precisa saber é assim, quando se traz o nome de um autor, você precisa conhecer a vida dele, a biografia dele, para saber o que é que ele pensa, para, através daquilo que é o pensamento dele, procurar saber o que é que aquele texto ali muitas vezes está dizendo, porque aquele texto está trazendo o pensamento dele. E é um pensamento ateísta, materialista, que não quer saber de Deus. Então os pais precisam estar atentos a isso. E os alunos das universidades, eles também precisam estar sabendo quem é esse cara que esse professor está me apresentando, e com um certo fervor, dizendo até, negando até a divindade de Jesus Cristo, falando mal da igreja. Você vai lá pesquisar e diz, estou entendendo agora. Agora eu entendi. Porque de uma forma tão lógica eles estão ensinando que Jesus não existe coisa nenhuma, que é conversa de padre. Ah, já sei, está vendo? Então agora eu tenho que estar atento. Diz que uma jovem americana, ela foi escolhida para fazer o discurso de formatura dela. Então ela fez o discurso e lá ela fez os agradecimentos a Deus, a Jesus Cristo, dizendo que ela tinha chegado até aquele momento graças a nosso Senhor, graças ao que a igreja ensina e tudo mais. Aí foram fazer a correção e começaram a cortar. Onde tinha o nome Deus, tiraram, onde tinha Jesus Cristo, tiraram, e foi assim, foi cortando tudo. Aí na hora, e disseram para ela, você não pode ficar falando essas coisas aqui. Ela, tudo bem. Aí no dia, ela leu o discurso e ela disse assim, aqui, nessa faculdade que eu estudei durante todos esse tempo, me proibiram de usar o celular. Me proibiram de fazer isso. Ela foi citando um monte de coisas, né, que foram proibidas, e ela aceitou, porque realmente. Ela disse, mas hoje eu quero dizer para vocês que eu não posso negar e me sujeitar a dizer que eu não posso agradecer a Jesus por tudo que Ele me fez nesse tempo. Então eu quero dizer que eu estou agradecendo a Ele. Aí disse que ela foi vaiada por todos que estavam ali. Por quê? Porque aqueles todos entraram como católico, entraram como cristão e estavam saindo como pagão, como ateu. Porque durante 4 ou 5 anos de faculdade, aprenderam por meio desses homens que eu acabei de dizer agora, que Deus não existe coisa nenhuma. E agora eles vão exercer suas profissões e lá
eles vão passar tudo que eles aprenderam nessas faculdades, nas escolas, para os seus clientes. Aí, nas clínicas, nos seus escritórios, não vai ter não vai ter uma Bíblia, não vai ter um crucifixo, não vai ter uma imagem de Nossa Senhora, não vai ter nada, mas você vai encontrar os pagãos lá, as fotos desses grandes homens, porque se acredita mais nesses homens do que no próprio Deus. Hoje é um dia de nós rezarmos por aqueles que estão começando a perder a fé e por aqueles que já perderam, para que em algum momento eles, tocados pela graça de Deus, porque todo dia Deus está batendo, eles possam permitir que a luz de Deus entre e eles voltem a acreditar novamente. E eu estou falando tudo isso para você, para que você não se deixe levar facilmente. Aonde vocês estiverem e ouvirem qualquer coisinha falando mal da igreja, falando mal de Jesus Cristo, falando mal de Deus, fique com a antena ligada, porque aí tem coisa que não está cheirando muito bem. E o problema é que eles usam uma lógica muito perfeita, que as pessoas infelizmente acabam acreditando. Mas por que acabam acreditando? Porque não é uma religião que não é baseada no catecismo da igreja, na Sagrada Escritura e nos ensinamentos dos santos padres. Então, se nós não temos como base os santos padres, o magistério da igreja, a Sagrada Escritura e o catecismo da igreja, os lobos roubam facilmente. Porque nós somos católicos, nós somos cristãos. Mas nós somos católicos assim, que a gente vai na missa, faz o sinal da cruz, a gente vem na missa, você sabe o que está acontecendo aqui? O pessoal não sabe. Eles sabem que é missa, mas o que é a missa? Não entende, não sabe o que é o sacrifício de Jesus. Não sabe disso, não é. É um teatrinho onde tem um padre que está falando de Deus, está todo mundo ouvindo, daqui a pouco levanta, senta, depois ele vai dar um negócio na boca da pessoa e todo mundo vai embora. Mas saber o que é, não sabe, não se aprofunda, porque é preguiçoso. Agora, as novelinhas, os filmes que vão trazendo e vão negando tudo isso, as pessoas vão facilmente acreditando, porque não tem uma base. Não tem base. E aqui eu falo para os meus irmãos missionários, por favor, não precisa você ir para uma faculdade para você se embasar na lei de Deus. O catecismo é fácil de encontrar. Na internet é fácil de você estudar e encontrar muitas coisas sobre a doutrina da igreja. Vai lá naquele site Santa Sé, que tem tudo lá, que fala dos papas, o que os papas falaram, para nós não ficarmos apenas falando assim. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu acredito em Jesus, sabe por quê? Porque ontem eu estava querendo tanto um sorvete e uma pessoa me deu um sorvete. Ai, como Deus é bom. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Como diz o padre Wagner Ferreira. Me ajuda aí. Porque o bandista, ele vai dizer lá, eu estava com tanta fome, pedi para o Exu lá, ele me deu também. E aí? E agora? Que Deus nos ajude a sermos cristãos de verdade. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.